O fenômeno El Niño está no seu pico. Segundo a Administração Norte-Americana de Oceano e Atmosfera, a NOAA, as temperaturas devem ficar ainda mais extremas e continuar influenciando o clima pelo menos até meados de abril deste ano. E essas mudanças de temperatura podem alterar, por exemplo, as janelas de semeadura no cerrado, o que causa atrasos no plantio devido ao menor índice de precipitações nessas regiões. Já na região sul do Brasil, o fenômeno é caracterizado pelo aumento das chuvas e esse cenário acaba se tornando ideal para o aumento de pragas e doenças na agricultura. Eu estou tendo a grata satisfação de receber aqui no Bom Dia Produtor hoje o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, o Márcio Martinello Sanches, que vai bater um papo com a gente sobre este assunto. Márcio, prazer recebê-lo aqui, um bom dia para você. Eu queria começar perguntando como é que o clima influencia nessa questão desse aumento de pragas e doenças na agricultura. Bom dia. Bom dia, Adriano. Bom dia aos telespectadores. É um prazer novamente estar aqui com você para a gente conversar um pouco sobre esse assunto tão importante nos dias atuais, né? Sem dúvida. A gente viu aí, a gente até conversava um pouquinho antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, praticamente todas as matérias do dia hoje aqui no Bom Dia, teve aí o clima influenciando em algum aspecto, seja na pecuária, seja na produção agrícola. É uma condição atípica, né? Eu acho que talvez seja você com mais capacidade do que eu até. A gente já viveu um período como esse que a gente está vivendo ultimamente. Hoje, a hora que eu vinha vindo aqui para a emissora, inclusive, eu estava escutando no rádio que foi confirmado que o ano passado foi o ano mais quente da história da humanidade. Será uma constante isso daqui para frente, Márcio? Exatamente, Adriano. Isso tende a ser uma constante, né? Segundo dados da Embrapa, em 2015, os prejuízos causados por esses eventos climáticos adversos na agricultura chegaram à ordem de 11 bilhões de reais. Essas perdas por esses eventos adversos, como seca prolongada, né, chuva excessiva, chuvas irregulares fora de época, baixas temperaturas fora de época, geada, ciclones, excesso de ventos. Todos esses eventos têm potencial de causar muitos danos para a agricultura. Isso, ao longo do tempo, tem aumentado. Em 2022, por exemplo, essas perdas foram na ordem de 70 bilhões de reais. Então, para você ter uma ideia, na soja, a seca correspondeu a 85% dessas perdas. Em milho, 75%, cerca de 75%. Né? Já no caso de trigo, foi na ordem de 40% devido à chuva excessiva, geada, uma outra situação, né? E, logicamente, as pragas e doenças acabam entrando nesse contexto de contribuição para esses prejuízos causados por esses eventos adversos do clima. Esse clima mais quente favorece essa proliferação dessas pragas, essa disseminação maior? Exatamente. O clima mais quente ele tende a favorecer os insetos pragas, principalmente em condições mais secas, né? Por outro lado, os patógenos, né, como fungos, bactérias, nematóides, também se favorecem de altas temperaturas, porém em condições mais úmidas, né? Eles tendem a se favorecer nessas condições mais úmidas. Isso de uma maneira geral, né? Logicamente, cada espécie de praga, de doença, ele tem sua faixa ideal de temperatura. Logicamente, acima dessa condição ideal ou abaixo dessa condição ideal, ele também vai ter prejuízos. Mas o que acontece? Essas pragas e patógenos, eles têm uma capacidade de adaptação mais rápida do que as plantas, tá? Então, isso favorece eles a tirar vantagem dessa situação. As plantas, por sua vez, elas têm uma capacidade de resposta, de adaptação mais lenta, né? E, portanto, elas acabam sofrendo mais, com maior severidade de sintomas, né? Maiores danos na produtividade. Ô Márcio, essas mudanças climáticas podem causar aí modificações nessa distribuição geográfica desses insetos e patógenos? Sim, com certeza. Tem dois efeitos principais desses efeitos climáticos extremos, né? O primeiro é uma maior multiplicação, uma maior reprodução, né? Você encurta os ciclos dessas pragas e você tem maior número de gerações pelo calendário agrícola, tá? Então, você vai ter uma maior população de insetos, uma maior população de fungos, de bactérias, de nematóides naquele calendário agrícola. E, por outro lado, você amplia a faixa geográfica, né, apta para que tem condições desses patógenos, dessas pragas habitarem.
Então, para você ter uma ideia, a FAO, né, o órgão ligado às Nações Unidas, fez uma revisão recentemente, em 2022, sobre os potenciais, os principais problemas previstos nesses próximos anos devido a esses cenários de climas adversos. Então, nematóides do gênero Pratylencos estão listados, nematóide do cisto da soja, a lagarta Spodoptera frugiperda, plantas daninhas, como o capim-maçarambá, cambará, que é inclusive uma planta tóxica para gado, todas, entre outras, né? Estou listando apenas alguns exemplos de pragas importantes e patógenos importantes que podem ter a ampliação da sua área de ocorrência devido a esse cenário de mudanças climáticas, né? de efeitos adversos do clima. Tem alguma cultura que sofre mais esses ataques nesse período agora, Márcio? Olha, assim, a gente tem visto a soja, como eu falei, 85% dos danos por causa da seca. A gente está vivendo um cenário de seca extremo, né? Então, a planta já está numa situação estressada, né? Quando a planta está numa situação estressada, ela perde os mecanismos de resistência, né? Ela vai se tornando mais suscetível. Então, com certeza, a soja é uma cultura, milho também, né? Que estão nesse cenário de regiões com muita seca, né? O trigo, né, a gente tem visto perdas por giberela, brusone, né, nas espigas, devido à chuva excessiva, né? Então teve muito na região sul, teve muitas perdas devido a essa condição de chuva excessiva. Bom, a gente está vendo aí um avanço dessas pragas, desses patógenos. O mercado hoje já oferece ao produtor, eu vou usar a palavra que não é o certo, né? Seria, me fugiu a palavra agora, vou usar veneno, mas não é veneno, tá? Agrotóxicos. Agrotóxicos, alguma coisa nesse sentido. O mercado já conta com esse tipo de tecnologia hoje para caminhar nessa mesma velocidade que a disseminação do problema? Olha, Adriano, infelizmente não, sabe? As pesquisas ainda estão um pouco atrasadas frente a esse cenário de climas adversos, né? Logicamente, tem sido feitas pesquisas, mas é mais no sentido de modelagem, da gente verificar o que vai acontecer. Assim, como respostas, o que tem sido preconizado? Primeiramente, é prevenção, né? Porque, por exemplo, muitas plantas daninhas, vou citar só um exemplo na parte de plantas daninhas, muitas plantas daninhas que ainda não ocorrem no Brasil, que são quarentenárias, elas têm um potencial, se caso entrarem no país, têm um potencial de se estabelecer devido a esse cenário de clima adverso. Então, medidas quarentenárias, né? Medidas de você levar sementes sadias para a área, mudas sadias. Monitoramento é muito importante, né, nesse cenário, porque você tem pragas que eram secundárias, que o produtor não dava importância, podem passar a se tornar importantes numa determinada região, né? Você trabalhar com práticas conservacionistas, né? Então, quem trabalha com lavoura, mais do que nunca é importante se trabalhar com rotação de culturas, plantios de cobertura, integração lavoura-pecuária, consórcios, porque essas práticas permitem você ter um solo com mais saúde, né? Um solo mais resiliente, com menos compactação, maior capacidade de armazenamento de água, uma microbiota favorável para combater os patógenos, diminuição da temperatura, a própria diminuição da temperatura do solo vai favorecer você ter um ambiente mais sadio para as plantas, né? E, logicamente, você trabalhar com um leque de estratégias de manejo, né? Que a gente chama de manejo integrado, tá? Porque aí você tem várias ferramentas. Por exemplo, numa situação de muita chuva, você, por exemplo, no caso de doenças, você deixa de usar um fungicida protetor que perde um pouco da eficiência e passa a usar outras ferramentas, né? No caso de uma chuva excessiva, por exemplo, o controle biológico com fungos entomopatogênicos se torna uma excelente opção, que ele é favorecido nessa condição de umidade. Então, é importante você ter um leque de opções, né, para esse cenário de clima adverso. Nas pragas cujos agentes biológicos já têm um resultado bacana, esses agentes biológicos também sofrem, diminui a sua eficiência no combate a esse problema? Sim, Adriano. Infelizmente, também
como eles são seres vivos, eles acabam sofrendo juntamente com as plantas, os patógenos, né? E geralmente esses inimigos naturais, eles têm a mesma faixa, eles coevoluíram, então eles têm a mesma faixa térmica, hídrica das suas pragas e patógenos que eles combatem. Tá? Legal. Ô Márcio, a gente tem, infelizmente o nosso tempo é curto hoje, esse é um assunto para a gente ficar conversando aqui uma semana inteira, mas eu gostaria para a gente encerrar que você, em linhas gerais, deixasse para o pessoal, para a audiência que está ligado aqui no Bom Dia Produtor, alguma orientação, alguma dica de um profissional para quem está realmente passando por esse problema agora, como amenizar ou como evitar a ocorrência disso na sua produção? Como eu disse, né? Então a gente tem que ter cada vez mais essa questão do monitoramento. Monitoramento se torna muito importante, medidas preventivas, né? Trabalhar sempre com a melhor sanidade possível, né? Então você já começar uma implantação diária de uma forma correta, né? E sempre ter cabeça aberta, né, para um leque de opções de manejo, que isso vai tornar a sua propriedade, né, sua área mais resiliente a esses desafios que, como a gente falou, são cada vez maiores, né? Sem dúvida nenhuma. Obrigado, Márcio, pela sua participação aqui. Um excelente ano de 2024 para você. Eu que agradeço, igualmente. Valeu, obrigado.